No fim da década de 1960, em uma casa no Alto do Morumbi, em São Paulo, um grupo de amigos se reunia com frequência. Discos de vinil tocavam sem parar, de Bar a Janis Joplin, enquanto conversas sobre política, filosofia e arte preenchiam o ambiente. Entre eles estava um jovem pensador chamado Andreas Pavel. Foi em meio àquela atmosfera efervescente que surgiu uma ideia ousada. E se fosse possível levar a música com a gente, para qualquer lugar? Essa pergunta simples, mas visionária, daria origem a um dos maiores ícones da cultura pop moderna, o Walkman. Mas esta história não é sobre a Sony. É sobre o verdadeiro inventor do reprodutor estéreo portátil pessoal. É sobre Andreas Pavel. Andreas nasceu na Alemanha, mas veio para o Brasil ainda na infância, quando seu pai foi contratado pelas indústrias Matarazzo. A inspiração para seu espírito inventivo possivelmente veio do avô, um engenheiro de destaque que atuou no desenvolvimento do sistema de metrô de Berlim. Andreas cresceu em um ambiente refinado, com uma mãe artista e uma casa projetada para receber encontros culturais. Estudou filosofia e ciências sociais na Alemanha e depois retornou ao Brasil, onde trabalhou como diretor de programação na TV Cultura e editor de coleções como Grandes Pensadores e Música Popular Brasileira, da Abril Cultural. Naquela era vibrante, Pavel vivia imerso num turbilhão de ideias. Um pensador ardente, movido por questionamentos profundos e reflexões sobre a existência. Apaixonado por música, estética e pela liberdade dos sentidos, ele buscava incessantemente experiências que unissem arte, tecnologia e emoção. Foi essa jornada incansável que o levou a criar um dos dispositivos mais revolucionários da história da música portátil. Um ícone que transformou gerações. Em fevereiro de 1972, numa floresta coberta de neve, nas montanhas de St. Moritz, na Suíça, ele testou pela primeira vez sua criação, um aparelho portátil com fones de ouvido e som estéreo. Ao lado da namorada, apertou o botão. A música escolhida era Push Push, uma colaboração entre o flautista jazzístico Herbie Mann e o guitarrista Duane Allman. Naquele instante, algo verdadeiramente mágico ganhou vida. Numa entrevista, Pavel, com um brilho nos olhos, descreveu assim: de repente, estávamos flutuando. Foi uma sensação incrível. Para ele, aquilo transcendia a tecnologia. Era pura arte. Nos anos seguintes, apresentou seu invento, que batizou de Stereo Belt, a grandes empresas como Grundig, Philips, Yamaha e ITT, mas foi recebido com risos e desprezo. Diziam que ninguém sairia por aí com fones de ouvido na cabeça. Em 1974, mudou-se para Nova York. 2 anos depois, estabeleceu-se em Milão. Mesmo ali, andando de ônibus com seu protótipo preso ao cinto, atraía olhares desconfiados. As pessoas me olhavam como se eu fosse louco, contou ele. Ignorando as portas fechadas, Pavel registrou a primeira patente do Stereo Belt em março de 1977, em Milão. No ano seguinte, fez o mesmo nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Japão. Apenas alguns meses após o registro de patente, a Sony se adiantou e lançou o revolucionário Walkman, um dispositivo que conquistou o mundo. Tornou-se um dos maiores sucessos da empresa japonesa, com mais de 200 milhões de unidades vendidas, marcando uma era. Pavel, inconformado com a reviravolta, não se deixou abater. Determinado, decidiu enfrentar a gigante Sony, pronto para defender sua visão e seu legado. Posteriormente, começaram as negociações. Em 1986, a empresa concordou em pagar uma quantia limitada, válida apenas para vendas na Alemanha e para alguns modelos específicos. Mas Andreas Pavel queria mais do que dinheiro. Ele queria reconhecimento.
Em 1989, entrou com uma nova ação judicial, desta vez no Reino Unido. A batalha se arrastou por anos. Pavel acumulou dívidas milionárias, teve seus bens congelados, foi seguido por detetives particulares. Chegou a dever mais de 3 milhões de dólares em honorários advocatícios. Em 1996, o caso foi arquivado, um revés que poderia ter encerrado a batalha. Mas Pavel, movido por uma determinação inabalável, recusou-se a desistir. Defendendo o seu legado, ele alertou a Sony. Abriria um novo processo em cada país onde sua patente estava registrada, pronto para lutar até o fim. Em 2003, após uma intensa rodada de negociações, a Sony finalmente cedeu. Num acordo extrajudicial, selado sob sigilo, a gigante japonesa reconheceu a luta de Pavel. O valor exato permaneceu envolto em mistério, protegido por uma cláusula de confidencialidade. Ainda assim, a imprensa europeia especulou que ele recebeu uma indenização milionária, além de royalties sobre parte das vendas do lendário Walkman. Andreas Pavel não ficou tão rico quanto os executivos da Sony, mas alcançou algo que o dinheiro jamais poderia comprar: o reconhecimento de uma ideia revolucionária que redefiniu para sempre a maneira como o mundo ouve a música. No fundo, ele não buscava fama nem fortuna. Queria apenas dar ao mundo uma trilha sonora para a vida. E isso ele conseguiu.